Olá, começa agora o Unifra Entrevista. Eu sou Mariângela Recchia e este será o primeiro programa da temporada 2012. Um antigo casarão na esquina das ruas Ernesto Becker e Floriano Peixoto anda bem movimentado ultimamente. O prédio, construído em 1916, estava abandonado desde a década de 80. Porém, o jornalista santamariense acabou comprando a área e cedendo para um projeto bastante conhecido da cidade. O prédio será a nova sede da TV Ovo. Desde então, começou uma campanha para arrecadar dinheiro e reformar o velho casarão. Quem nos conta toda essa história é Marcos Borba, coordenador de pedagogia da TV Ovo. Seja bem-vindo ao programa, Marcos. Beleza, brigadão, Mariângela. É uma satisfação estar aqui na Unifra, né? Estou quase me formando aqui, né? Trabalhei aluno da instituição, trabalhei aqui. Tem mais colegas da TV Ovo que são funcionários aqui. Então é bem legal poder falar da TV Ovo nesse espaço que é de trabalho nosso também. Marcos, a TV Ovo já tem 16 anos de tradição, né? Em Santa Maria, sempre desenvolvendo projetos de audiovisuais. Vamos relembrar um pouquinho então essa história antes de contarmos as novidades que nos esperam aí para 2012. Claro. O começo foi lá na Vila Caramelo, na região oeste da cidade. Foi o Paulo Tavares, que na época era bancário, era da Associação Comunitária. A gente tem que sempre falar no nome do Paulo Tavares porque ele foi o pioneiro. O pioneiro e o grande idealizador disso. E ele montou um projeto que era bastante simples, dar a oportunidade dos jovens daquela vila desenvolverem técnicas audiovisuais, desenvolverem as suas potencialidades, gravar vídeos comunitários no lugar onde eles viviam. E são adolescentes do ensino médio, qual a faixa etária mais ou menos? Naquela época a gente começou e até hoje a gente sempre tem entre 13 e 17, 18, começa já no primeiro grau, assim, nos anos finais do ensino fundamental agora, antigamente era primeiro. Antigamente era primeiro grau. Já, que fase. Começa nos últimos anos do ensino fundamental, dos 13, 14 anos, aí vai, né? Porque teve gente que ao longo da trajetória da TV se integrou no trabalho depois também de já estar na universidade como voluntário. E o projeto começa lá e vem se ampliando. Hoje já atinge vários bairros, várias vilas de Santa Maria. No ano passado a gente desenvolveu um projeto para dar oficinas em comunidades que a gente não tinha muita participação ainda. Então a gente fez na Vila Oliveira, na Escola Castro Alves, no Campestre do Menino Deus, outra região bem diferente da cidade, lá na Escola Hildo Vasconcelos, e em Camobi, no Júlio do Canto. Então a gente também não consegue abraçar toda a cidade e vai desenvolvendo esses projetos para poder atingir toda Santa Maria, mas aos poucos, né? Cada ano a gente vai direcionando o nosso trabalho para algumas regiões, né? Esse trabalho de formação que é das oficinas. E quais são os critérios? Como é feita a escolha do bairro, da vila que vai ser visitada? Ou é o contrário, ela escolhe e convida vocês para ir até lá? Acontece das duas formas, né? Muitas comunidades, quando veem que a gente está noutra, acabam ligando e pedindo algumas oficinas, ou também a gente vai por esse mapeamento dos bairros que a gente já teve atuação, dos que não teve, para poder atingir esse mapa de Santa Maria, vários pontos mesmo. Então, mas não existe uma regra assim, vamos trabalhar lá na comunidade porque tem tal estrutura. Não, a gente acaba, como desde o início da TV Ovo, a gente foi criando nossos próprios métodos e jeito de trabalhar, então não tem muito ruim com a equipe da TV Ovo, né? Qualquer espaço para a gente pode ser desenvolvido uma oficina, pode ser trabalhado com jovens e são trabalhos que dão resultados, principalmente para que os jovens comecem a olhar com mais carinho para a sua comunidade, a valorizar mais o espaço onde mora, mais a história daquele lugar. Eu acho que essa, além da parte técnica, essa é uma grande função que a TV Ovo cumpre. E a proposta é justamente essa, são vídeos, documentários, enfim, uma série de produtos audiovisuais para valorizar e resgatar a história daquele espaço, daquela comunidade. Exatamente, sempre nas oficinas eles vão exercitando e vão gravando os vídeos como exercício mesmo das aulas de operação de câmera, de enquadramento. Mas no final eles sempre têm que fazer um produto e a gente acaba canalizando para que eles busquem pesquisar sobre a história do local, busquem conversar com os moradores mais antigos para acontecer esse registro da história, né?
Algumas outras vezes eles mesmo, dentro dos exercícios, pensam pequenos curtas-metragens sobre os problemas do dia a dia deles. Mas a gente tem essa tendência porque a TV Ovo também tem outra linha de trabalho que é na recuperação e no registro da história da cidade. De Santa Maria. Então a gente acaba unindo os dois projetos dentro das oficinas, né? E toda essa produção, ela está arquivada, ela pode ser consultada, a escola quer conhecer, ela pede cópia para vocês, qual é o processo? Claro, esse é uma das... Todo o nosso... A partir de 2008, quando a gente encarou o projeto Por Onde Passa a Memória da Cidade seriamente, assim, a gente começou a arquivar também as entrevistas no seu estado bruto, assim, as gravações inteiras, né? Porque, para quem entende um pouco do trabalho audiovisual, a gente grava uma entrevista para um documentário, que ela é mais longa, de meia hora, 1 hora, e no produto editado, que as pessoas vão assistir depois, só existe um pequeno fragmento ali que ajuda a contar a história. Mas a gente mantém esse arquivo no bruto, toda a entrevista, porque isso faz parte da história da cidade num determinado momento. Daqui a 20, 30 anos, esse material ele vai dizer um pouco de como era a história e de como era a cidade, como era o pensamento das pessoas que viviam na cidade. Então esse arquivo está lá no novo espaço que depois a gente vai falar, ele vai ganhar um espaço mais organizado, assim, um espaço de luxo, que a gente vai chamar de espaço memória, que a gente quer pegar outros arquivos também, construir um museu da imagem do som, assim, que é uma coisa que falta um pouco na cidade. Então, mas a gente tem essa preocupação de guardar, porque a memória ela pode se perder. Alguns fatos da memória que não vão para os livros da história, que não estão na história oficial, se não são guardados, eles tendem a se perder, né, com o passar dos anos. Com certeza, é um trabalho importantíssimo. E esses jovens, eles participam de todo o processo, ou seja, desde a criação, da escolha da temática, a criação do roteiro, captura de imagens, edição, como é que é? Tudo é feito por eles, né? Então, a gente tem os instrutores, os monitores para auxiliar, mas todo o processo é feito por eles. Inclusive, nos vídeos, claro que sempre tem algum probleminha ou outro, alguma coisa poderia ser melhorada, mas a gente acaba não consertando, não melhorando, porque tem que fazer parte de uma trajetória de crescimento deles mesmo, enquanto realizadores audiovisuais. Então, a gente não pode se intrometer e deixar um material num padrão de televisão, porque eles têm que sentir os próprios erros. Tem que ser a gente tenta utilizar uma metodologia participativa. E toda a produção também que acontece dentro da TV Ovo, ela é assim, ela é participativa. Faz parte da metodologia empregada para o aprendizado deles. A gente divide as pautas, todos na reunião têm possibilidade de falar, a gente trabalha de uma maneira bem horizontal. E isso a gente leva para as oficinas também para valorizar o jovem, né? E Marcos, nós começamos o nosso bate-papo falando de um sobrado, né? E falando de um jornalista santamarense aí que se engajou nesse projeto. O que o Sobrado Centro Cultural tem a ver com a TV Ovo e quem é esse jornalista, né? Benfeitor da TV Ovo? Claro, a gente teve a imensa satisfação de, no aniversário de 15 anos da TV Ovo, que foi em maio do ano passado, a gente promoveu uma palestra com o jornalista Marcelo Canelas. Que é santamarense. Que é santamarense. De nascimento, de coração, de carteirinha, de tudo. Então ele tem um trabalho muito grande, ele escreve semanalmente no jornal aqui da cidade também, né, trabalha na Rede Globo e tudo mais. E tem esse afeto pela cidade e principalmente ele tem uma preocupação com o patrimônio e com a história da cidade. Tanto que ele comprou lá o Ele casarão. que comprou o casarão. Ele que comprou, em 2009, por aí. Então, comprou o espaço, logo depois que ele comprou, quando estava nas tratativas, já caiu o telhado do sobrado. Que já estava bastante deteriorado, desde a década de 80 ali exposto. Não tinha manutenção, né? Então, é uma construção muito antiga. E o espaço que ele comprou é composto por duas construções, vamos dizer assim. O sobrado na frente, que é essa construção de 1916, que é bem antiga, que só tem as paredes hoje, alguma coisa da divisão interna, e um galpão nos fundos, que é dos anos 40, né, que tem a fachada em outro estilo arquitetônico, Art Deco, e o casarão é modernista. E dá uma área total aí, depois da restauração, que vai poder ser ocupada de quantos metros quadrados, mais ou menos? Olha, os arquitetos estão chutando, estão pesquisando os espaços que a gente vai precisar, vai dar mais de 600 metros quadrados,
vai ser uma boa área, assim, porque... Comparado à sede de hoje, é o quê? 3 vezes mais tamanho? Não, comparado à sede de hoje, é umas 7 vezes mais 7 vezes tamanho. maior. Porque hoje a TV Ovo ainda está na Casa de Cultura, né? Na Casa de Cultura, Cedida, ali na Praça então. Saldanha Marinho, uma sala que foi cedida pela Prefeitura já fazem uns 4 anos, onde a gente também teve que reformar o espaço, porque era meio que um depósito. A gente teve que, com nossos próprios recursos, fazer uma intervenção lá, fazer toda uma rede elétrica melhor, porque para trabalhar com audiovisual a gente precisa de uma estabilidade nos equipamentos que a Casa de Cultura não oferecia. Nós pintamos aquele espaço, melhoramos a segurança. Então, era um porão e a gente conseguiu fazer uma sede. Isso significa que podemos confiar em vocês, que vocês já estão peritos em reformas e melhorias. A gente já fez várias, né, de sempre transformar em locais vivos, né, em locais que também possam ter a sede da TV Ovo, mas que possam ter outras manifestações culturais que a gente possa dialogar com essas áreas da cultura, né. E essa esquina realmente está bastante movimentada, porque a gente passa por ali, sempre tem um caminhão encostado, saindo, entrando material. Desde quando que está essa reforma? A gente recebeu o incomodato do Marcelo Canelas no meio de dezembro, do meio para o final de dezembro. Aí passou as festas, aquela coisa toda, e no início de janeiro a gente já foi para lá e a nossa primeira tarefa foi começar a limpar mesmo o que ia ser sujo de novo com as reformas, mas a gente queria já começar a ter um lugar mais agradável para entrar, porque estava bem abandonado. Foi umas férias bastante cultural, né? E cheio de exercício físico. Foi cheio de exercício físico. Até no blog, depois a gente vai mostrar o endereço, tem um post lá de janeiro, que é férias que nada, né? Porque os guris que trabalham aqui da Unifra, a gente estava passando o dia inteiro lá no calor para poder limpar, para poder consertar as coisas que a gente tinha como fazer com as nossas mãos, né? Algumas coisas a gente se mete a construtor, pedreiro, marceneiro para poder agilizar a obra mesmo e economizar um pouco de dinheiro. Tá certo. Está curioso para saber como está ficando Sobrado? Não saia daí, porque depois do intervalo nós vamos ver as imagens desse mutirão e saber mais detalhes sobre o que vai funcionar nesse espaço cultural. Por humanidade, evite o desperdício de água. O planeta Água não garante que a realidade atual sobreviva desse modo. É necessário repensar a atitude humana para que no futuro seja possível reverter o desperdício que chega a ser maior que o próprio consumo. O desenvolvimento desordenado do meio ambiente, a falta de responsabilidade ambiental e o mau uso dos recursos naturais estão esgotando a fonte que garante a vida. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. O Unifra Entrevista está de volta e hoje o nosso convidado é Marcos Borba, que está nos contando tudo sobre o projeto, né, da nova sede da TV Ovo, que vai para o Sobrado Centro Cultural. Marcos, antes do intervalo nós falávamos sobre esse mutirão, né, para a limpeza primeiro da área. Vamos pedir então para o Robson, nosso switch, rodar as imagens para a gente mostrar como essa equipe trabalhou direitinho aí. Robson, por favor, as imagens. Isso foi que dia, Marcos? Foi agora em fevereiro, né? Fazem uns 10 dias, né? A gente pegou num sábado e convocamos, aí fizemos um São chamado. Todos voluntários da TV Ovo? Todos voluntários da TV Ovo e alguns parceiros. Por exemplo, ali o Lucas Nissal, ele trabalha lá na Universidade Federal, estava fazendo a dissertação de mestrado dele sobre a TV Ovo. Resolveu relaxar, assim, botando a mão na massa. Resolveu ir lá colaborar. Então, a gente fez um grande mutirão, né?
para poder tirar esse entulho, porque os espaços eles estavam muito sujos de resto de material de construção mesmo. Essas imagens são ao lado do sobrado ou são lá perto do galpão? Ao lado do sobrado. Então, pela Floriano Peixoto tem uma entrada, tem aquele pátio ali que a gente está vendo, onde a gente está carregando. E aí quem entra à direita tem o sobrado, que é a casa de 1916. E Marcos, agora há poucos dias encerrou uma parte de uma das campanhas de arrecadação, que era o teto para a TV Ovo. Isso. Um sucesso absoluto. Foi um sucesso. A gente fez em janeiro também essa campanha, numa plataforma bem legal, que foi a plataforma do Catarse, que eu acho que isso vai ser um pouco, para os projetos sociais, vai ser uma boa forma de pensar coisas interessantes, onde as pessoas possam livremente colaborar com qualquer quantia de dinheiro. Quantas pessoas colaboraram? Mais de 100, né? Foram 117, eu posso estar enganado no número, depois vão me puxar a orelha. 17 já é um número simbólico para Santa Maria, de 17 claro, de maio. Que é o aniversário. E teve gente não só aqui do Brasil, mas de outros países. De outros países, teve doações internacionais, a gente conseguiu arrecadar mais do que a gente tinha colocado como limite para atingir, né? E foi um sucesso, e foram 60 dias de campanha. Que é um período bem curto, ainda mais nas férias, né? Que o pessoal está fora, carnaval envolvido. No meio disso aí, né? Então que o pessoal também não acessa muito a internet e tudo mais. Mas foi legal e foi um pouco assustador. Quando chegou nos últimos dias, a gente viu que faltava R$1.000 ainda e 10 dias só, depois faltava 805 dias. Pô, tenho que conseguir mais de 200 por dia e tal. Mas foi bem gratificante saber que muita gente atendeu o nosso chamado. Porque a TV acaba, por ter sido Ponte Cultura, conveniado com o Ministério da Cultura, a gente tem uma rede de contatos e relação no país inteiro. E eu acho que Isso também demonstra que o projeto tem reconhecimento fora daqui, né? Ah, com certeza, Porque já teve apoio através de verbas federais em outros momentos. Então a gente já desenvolveu 2 projetos com o Ministério da Cultura, já ganhamos 3 prêmios a nível nacional do Ministério da Cultura, então eu acho que isso vem a dar um certificado de bom trabalho para a TV Ovo, assim, né? Fora as ações que a gente desenvolve na cidade, mas é sempre bom ter um reconhecimento de fora também. E esse valor, quanto foi arrecadado e no que ele vai ser investido? Foi arrecadado mais de R$6.000, 6.100 e alguma coisa. E a gente vai investir no telhado do galpão. Está bastante deteriorado. Está bastante deteriorado por cupim, as tesouras, que são a estrutura que seguram o telhado, elas têm bastante cupim. Tem muitas telhas, que é daquela telha antiga, telha francesa, que elas não estão mais em condições. A gente já conseguiu doações de telhas e tudo mais, só que a mão de obra para trabalhar com isso tudo lá em cima, porque é mais de 8 metros de altura, então o custo da mão de obra é bem alto também. Então a gente quer melhorar esse telhado, porque nesse espaço do galpão a gente já quer pegar um canto e fazer um estúdio de TV, que a TV Ovo nunca teve um estúdio para gravação de algum programa, algum vídeo dos alunos. Então a gente já quer transformar no estúdio e mesmo sem a reforma definitiva a gente já quer ocupar e fazer o local produzir, né? Falaste agora no estúdio de TV, esse é apenas um ponto do projeto que inclui teatro, sala de exposições de fotografia, oficinas, o que mais? Você nos explica. A ideia é que tenha um café para exposições das artes plásticas, fotografia, escultura e tudo mais. Tem uma sala menor para o cineclube, né, que também vai ser uma sala de aula também. Vão ter no projeto total, no futuro, vai ter mais 3 salas de aula, laboratório de informática, um estúdio grande, um teatro também para manifestações das artes cênicas e da música, né? E a gente está pensando em transformar num espaço cultural que ele seja bastante multiuso, que tenha ênfase nas oficinas de audiovisual e tudo mais. Que é o projeto pioneiro, que é o digamos projeto, assim. Mas que a gente consiga dialogar com as outras áreas. E também vai ter um espaço para a nossa biblioteca do audiovisual, que a gente já tem, mas vai ficar um espaço mais acomodado, com uma boa estrutura. E também um espaço para a guarda desses arquivos audiovisuais, que seria algo como o Museu da Imagem do Som, pegando doações de outros arquivos e tal, para a gente conseguir guardar com segurança e com
os cuidados que tem que ter essa memória que a cidade vem produzindo ao longo da sua história, né? E já existe uma estimativa de valores, quanto vai ser preciso para concretizar esse projeto? Como vocês pretendem fazer isso? É muito cedo falar ainda, porque o grupo de arquitetos que está trabalhando, que é interessante também, que eles se colocaram à disposição do projeto para trabalhar, então a gente constituiu um grupo com vários arquitetos, né, que se conheciam, mas não trabalhavam junto, para desenvolver os projetos do sobrado, mas seguramente vai passar de R$1 milhão, com toda certeza, sim. E então, só que para nós termos exatamente o valor da restauração, da reforma do Galpão dos Fundos e da construção de mais alguns espaços novos, para equipar isso tudo também, então a gente sabe que vai demorar no mínimo uns 3 a 5 anos e que os projetos eles vão dar mais de R$1 milhão. Então a gente está bem consciente disso. É um grande desafio, mas a gente já tem esses 16 anos da história e não é o momento de recuar perante um desafio tão grande. Com certeza, né? Ainda mais com essa visibilidade toda que o projeto está tendo, né? Com certeza vem mais apoiadores ainda. Claro. E por falar em apoiadores, há uma forma também de apoiar que é através do estágio, né? E estamos com vagas abertas para estagiários, é isso mesmo? É isso mesmo, nós vamos fazer uma entrevista de seleção. Que dia vai ser? Eu acho que é no dia 21 agora de março. Agora, eu acho que deve ser lançado pela internet a campanha amanhã, agora nessa semana de março, que é de 12 a 13, 21 de março as entrevistas de seleção, ou no início de abril no máximo, e aí a gente vai abrir umas 2 ou 3 vagas para acadêmicos daqui da Unifra, da instituição, que queiram trabalhar com audiovisual, principalmente voltado à produção comunitária, para o nosso projeto que é o TV Ovo no Ônibus, que é um projeto que a gente trabalha dentro do transporte coletivo urbano, as pessoas pegam um ônibus, tem uma TV com vídeo ali, passando uma programação informativa e cultural da cidade, né? E por falar também em apresentação de vídeos, agora de documentários, dia 9 de abril, tem mais uma atividade já lá no Espaço em Reformas. No Espaço em Reformas a gente já marcou 2 atividades, porque a gente não para. Assim. Dia 9 de abril nós vamos fazer a inauguração dessas pequenas reformas que vai abrigar a sede da TV Ovo provisoriamente e o lançamento dos documentários que foram gravados ano passado do projeto Por Onde Passa a Memória da Cidade, um documentário contando aspectos da história do bairro do Rosário, aqui que a Unifra está situada e inserida, e outro do Itararé. E a gente escolheu o dia 9 porque é uma data que o Marcelo Canelas vai estar aí, então ele vai acompanhar tudo. É segunda-feira depois da Páscoa, é isso? Na segunda-feira depois do feriado da Páscoa. Também vai ter intervenções teatrais, a gente quer fazer uma boa atividade. E no dia 12 de maio, que é o aniversário da TV Ovo, a gente também vai fazer um evento lá, mas mais trabalhando com uma intervenção audiovisual na fachada. Então vem o Fernando Krum, que ele é santamarense, mas está lá na Bahia fazendo mestrado. Ele vem com uma ideia de fazer intervenções com vídeos na fachada. Que bacana, que dia vai ser? 12 de maio. 12 de maio. Então, já nas atividades do mês de aniversário. Já nas atividades do mês de aniversário de Santa Maria, que também é o mês de aniversário da TV Ovo, que a gente também... E nós falando em TV Ovo, eu de olho na tua camiseta, lembrei que temos que dar o e-mail da TV Ovo. Ah, sim, os contatos, principalmente o e-mail é tvovo@tvovo.org. Né? E também quem quiser conferir, acompanhar todo o trabalho que a gente está desenvolvendo lá no Sobrado, tem o blog do Sobrado também, que é sobradocentrocultural.org. Então, tá tudo ali. Dá para ficar informado de tudo ali. Marcos, eu vi a camiseta. Essa camiseta, ela é comercializada? Por exemplo, qualquer pessoa pode comprar e dessa forma também estaria ajudando o projeto? Com certeza. A gente tem, agora, no projeto Catarse, a gente oferece algumas recompensas para quem fez a doação. Então, a gente estava oferecendo bottoms, camisetas, DVDs. E esses kitzinhos de mimos a gente vai deixar, a gente fez um pouco a mais e vai deixar à disposição. Quem quiser adquirir para ajudar o projeto também pode entrar em contato. Eu acho que por e-mail... Através do e-mail ou direto na Casa de Cultura? O e-mail é o jeito mais fácil, porque na Casa de Cultura, como a gente está envolvido na reforma, tem oportunidades que a gente pega todos os guris e vai lá para fazer alguma coisa. E daí a casa fica fechada. Porque a nossa equipe ela não é grande, em torno de umas 8 ou 10 pessoas que estão no dia a dia,
mas que todos são os desde associados. oficineiros até trabalhadores ali, operários das obras. Nós temos mais algumas imagens do mutirão da reforma. Vamos então dar mais uma olhada, espiar esse pessoal trabalhando. A gente consegue identificar bastante aqui dos corredores da Unifra, né? E como o Marcos falou, ali, o Maurício aqui, nosso cinegrafista e colaborador, o Lucas. E nesse patiozinho a gente quer fazer o espaço do café e né, uma entrada interessante para o local. A gente deve ter carregado mais de... A gente passou das 9h30 da manhã às 3 da tarde carregando entulho nesse dia lá, que foi um mutirão para poder limpar, porque tem turmas de arquitetura que vão desenvolver projetos lá, tem bastante gente querendo fazer estudos e a gente está abrindo espaço mesmo para que as pessoas conheçam, para que as pessoas nos apresentem alguma proposta. Tem fotógrafos também já registrando para depois pensar em exposição. Tem músicos que já se colocaram à disposição de produzir shows para arrecadar recursos. Porque lá no espaço a gente está indo com bastante vontade, mas a gente vai ter vários custos que a TV Ovo não tinha estando num prédio público que é da Casa de Cultura, né? Então a gente só tinha uma responsabilidade com a manutenção e lá a gente vai ter uma responsabilidade maior com a segurança do local, com despesa de energia. Um exemplo também é o caseiro, né, que já está lá. O Marcelo Canelas tinha um caseiro cuidando do espaço, porque esses espaços eles podem muito bem ser usados para esconder furtos, drogas. Então tinha um caseiro lá. Vigilância constante. E aí, quando ele cedeu incomodado para a TV Ovo também assumiu todas as obrigações com a casa. Né? Então, a gente tem o Clair lá, que está sempre cuidando. Ele é o guardião do Sobrado Centro Cultural. O guardião do Sobrado Centro Cultural. Então, essas despesas a gente está se organizando, mas a gente vai precisar da ajuda da comunidade para poder dar conta nesse início, né? Que é uma realidade nova. Mas como a gente já vai trabalhar com atividades culturais no local, não vamos deixar o local parado, acredito que a cidade também vai nos ajudar e vai ver que no futuro e agora é um bom espaço de movimentar a cultura. E se pensa em alguma campanha no sentido, eu lembro do 13 de maio, do nosso teatro, né, no início dos sócios, existe até hoje, né, como sócio poder fazer uma contribuição mensal e ter acesso depois a todo esse espaço para a exposição ou mesmo para assistir, né, projetos culturais. Inclusive lá no Teatro 13 de Maio, cada sócio colaborou também tem uma homenagem, uma plaquinha na cadeira, né, do teatro. Então a gente também já pensou em fazer isso, só tem que organizar de uma maneira interessante, né? Mas essas estratégias de captação a gente está todo momento discutindo. Eu acho que talvez no futuro a gente consiga fazer uma associação dos amigos do Sobrado, alguma coisa assim, para manter essas coisas de manutenção mesmo, do dia a dia, que sempre precisa, né, num espaço tão grande como aquele. Vamos relembrar então o e-mail. O e-mail é tvovo@tvovo.org. E o Sobrado Centro Cultural é o blog. No tvovo.org, ali o finalzinho do e-mail também é o site da TV, quem quiser aproveitar e pesquisar os nossos vídeos, os nossos projetos, né? Tá tudo ali, o histórico da TV Ovo também está todo colocado no site. No Sobrado também estive visitando hoje, dá para acompanhar desde o início ali, né? Tem vídeos do mutirão e das atividades ali do pessoal. Tem as primeiras conversas com Canelas por e-mail, tem um monte de coisa legal. Foi na Feira do Livro, né? Que vocês se encontraram pessoalmente do ano passado, foi isso? Sim. O primeiro contato foi bem despretensioso em março do ano passado, para que ele viesse fazer uma palestra sobre patrimônio na Feira do Livro. E, surpreendentemente, ele topou palestra e daí surgiu essa parceria tão interessante. Ainda veio apadrinhar o projeto. E eu acho que a cidade tem muito a ganhar com esse espaço, que tem no Marcelo como uma representação do santamarense que saiu, mas que tem um afeto muito grande pela cidade, que acredita em Santa Maria, e também para a TV Ovo, que está aí há 16 anos já trabalhando na cidade, que também acredita muito que Santa Maria possa crescer cada vez mais, né?
Marcos Borba, eu agradeço, né, nosso bate-papo que foi muito gostoso. Quem porventura não conhecia a TV Ovo, com certeza se encantou, né, e pode saber mais pelos endereços que nós demos aqui. Eu sou Mariângela Recchia e o Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Na próxima semana, quem conduzirá esse bate-papo é a professora Maria Cristina Toneto. Até lá!